tá no ar o Profissão Estudante. Hoje vamos falar de sexualidade e as dúvidas que chegam junto com os relacionamentos. E para falar desse assunto, a nossa convidada é a psicóloga Bárbara Tagliaferro. Oi, Babi. Oi. Tudo bem? Tudo bem, você? Também, obrigada por estar aqui com a gente Eu que hoje. agradeço. Babi, existe um momento certo para a gente começar um relacionamento? Olha, Bruno, eu acredito que não, né? Depende muito de como a puberdade chegou para o adolescente, né? Essa mistura de hormônios com as mudanças psicológicas, físicas, mudança do corpo, né? Que afeta muito a mente e causa bastante ansiedade. E junto com a adolescência vem as vontades sexuais, né? A vontade de estar com outra pessoa, de beijar, de abraçar. Então depende muito de como ele está vivenciando todos esses momentos da vida dele e como que ele encara esse mundo que para ele é novo, né? E o que fazer quando esse momento acontece, né? Como que a gente pode agir na hora que sente essa vontade? Eu acho que a gente tem que pensar... É que é difícil, né? Porque ele está descobrindo identidade, está descobrindo quem ele é. Então eu acho que o adolescente ele tem que pensar quem que ele quer ser na vida dele, com quem ele quer estar, porque às vezes é tudo muito intenso, né? Então as emoções, os desejos, as vontades, às vezes eles conhecem alguém e acham, nossa, esse é o amor da minha vida. E não é bem assim, porque para eles é tudo muito intenso, então é uma coisa comum. Então esse sentimento, né, de saber o certo e o errado, vai depender muito da personalidade dele, da criação e como que ele encara tudo isso da mesma forma. É um momento de experimentar, de descobrir as coisas? Com certeza. Eles têm que, tanto na parte de relacionamento, parte sexual, como em tudo, né? Ele não tem conhecimento sobre as coisas, mas é nesse momento da adolescência, do início da adolescência e toda a adolescência, né? Que ele começa a descobrir as coisas e começa a significar essas coisas, né? Porque para ele antes talvez não fizessem sentido, mas durante esse período, né, talvez de turbulências emocionais que a gente costuma falar, né, o famoso aborrecente, que é uma forma que as pessoas colocam, talvez isso também auxilie nessa questão. Ah, é legal, né? É bem difícil da gente pensar nisso. Como é que foi isso para você? Nossa, para mim... Olha, é muito estranho porque quando a gente é criança, a gente tem muito a noção assim de que os pais vão estar sempre ali e vão cuidar e deixar sair, não sei o quê. E eu falo que aborrecente, né, que eu comentei, porque eu lembro de coisas assim que eu queria sair de casa e tal, e meu pai não deixava, não, ou você não vai ou você volta a tal hora. E eu não entendi, aquilo pra mim era o fim do mundo, sabe? E hoje eu vejo que é uma coisa normal, né? Que era um sentimento que eu tinha, que todo mundo tem, né? Porque o adolescente ele vai mudando de acordo com as décadas, né? Por exemplo, na adolescência dos meus pais, eles eram diferentes, né? Aí a minha adolescência foi diferente da adolescência atual, né? Porque o adolescente ele vem muito inserido na tecnologia, internet e tudo mais, então é um pouco diferente, mas a essência é a mesma, né? Então a gente acha que tudo é o fim do mundo e tudo é ruim e não é, né? Depois a gente vê que não é. Mas as gerações mudaram ao longo do tempo, né? A essência é a mesma, mas a gente tem uma forma de lidar com ela diferente, isso, não é exatamente, isso? Exatamente. Como é que você vê isso? Eu acho que faz parte da evolução mesmo, né? Que nem eu comentei o negócio da internet, talvez não seja uma coisa tão boa, né? A relação virtual, né, que a gente fala, porque a gente acaba perdendo o contato do beijo, do abraço, só que é uma forma muito mais fácil, né, da gente se relacionar, porque você não precisa colocar a sua cara, entendeu? Mostrar quem você é. Você coloca simplesmente uma foto e você consegue falar coisas que você talvez não falaria pessoalmente. Então tem uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Como tudo na vida. E não tem como escapar disso, porque a gente hoje se socializa através do virtual também. Até mais do que do real, do físico, né? Verdade. É muito mais fácil, né? Você mandar uma mensagem, até ligação. Hoje em dia a gente não faz tanto, né? Não faz Você mais. manda uma mensagem, você conversa e ali você constrói um relacionamento, seja amizade, seja um relacionamento mais amoroso, né? Às vezes sem nem conhecer a pessoa, né? Nunca viu na vida e namora e é amigo. Então é bem assim. Você tem alguma dica pra gente falar sobre primeiro namoro, primeiro beijo, primeira vez? Você fala como pais, como psicólogo? É complicado. Eu acho que o diálogo, ele é uma via de mão dupla. Então se eu entendi que aquele adolescente, ele tem dúvidas, ele está confuso, então eu tenho que me abrir para ele. Eu não posso simplesmente julgar o comportamento dele, as atitudes que ele tem,
o que ele pensa, né, as coisas que ele faz, sem entender aquilo. Então, muitas vezes eles fazem coisas erradas, por exemplo, vai numa festa, bebe e passa mal, e eu acabo julgando, né, sem tentar ter um entendimento do que está acontecendo, né? Então, o certo seria, nós psicólogos, né, a gente tem que aceitar, primeiramente aceitar a pessoa como ela é. Eu acho que com eles também tem que ser assim, né? Se chega pra gente falando, tentar entender por que isso está acontecendo, o que causou, talvez, aquele comportamento. Eu acho que tem que ter bem essa mente um pouco mais aberta, de tentar entender mesmo o outro, né? A gente precisa enxergar o outro com olhos mais carinhosos, né? Sim, exatamente. A gente continua falando sobre sexualidade e relacionamentos com a Bárbara, mas agora vamos ver o que está rolando na Unifeob? A Estação do Conhecimento é uma grande ação organizada pela Syngenta em parceria com a Unifeob. Para esse evento foram produzidos campos experimentais de culturas de milho e soja na Fazenda Escola da Unifeob, para mostrar na prática as etapas de manejo e utilização dos produtos da Syngenta. A Unifeob cedeu a área, né, para a instalação dos experimentos, a organização do dia de campo e também a participação de alguns estudantes e professores aqui da Unifeob. A empresa divulga a sua marca não apenas para os seus clientes, para os nossos alunos, que serão futuros clientes deles, e a gente usa dessa estrutura para ensinar os nossos alunos na prática, na mão na massa. Então é um jogo de ganha-ganha, todo mundo ganha, as marcas vão junto, os alunos se beneficiam com isso e a região, e a agricultura, a agropecuária como todo no país também terão cada vez melhores profissionais formados para ajudar esse país que tanto precisa. Que você tem uma atividade didática onde você envolve diversas unidades de estudos que são discutidas ao longo do curso na prática, né? Em um dia eles têm um bombardeio aqui de informações importantes para o mercado de trabalho que envolvem diversas dinâmicas, né, quando a gente vai pensar em saída de trabalho, né, para os alunos, e fazem com que eles abram um pouco a visão, criam uma visão sistêmica do que é agronomia, do que é a produção, do que é a agricultura para o mundo, né, do envolvimento das unidades. Eu acho que a importância maior dessa atividade é a construção do conhecimento, né, que a gente trabalha na sala de aula e traz para a prática. As vantagens de participar desse evento para mim é aprender na prática o que a gente aprende em sala de aula, sair um pouco da teoria para ver como vai ser o nosso dia a dia depois de formada. Eu participei como estagiário do grupo de estudos em sistema de produção. É um grupo de estudo em agronomia que a gente tem aqui na Unifeob e a gente trabalhou como suporte para a empresa aqui nessa área. Então tudo aquilo que a empresa necessitava, tudo aquilo que ela precisava de uma mão de obra ou talvez de algum apoio, a gente estava presente. A gente começou esse trabalho aqui no ano passado, por volta ali de novembro, e cerca assim, de uns 4 a 5 meses de trabalho aqui na área mesmo, e mais o planejamento do pessoal antes. Poder estar junto com uma empresa desse nível, com profissionais tão qualificados, é essencial. E ver também, com esses profissionais, identificar o que o produtor está precisando nesse momento. Porque às vezes a gente tenta achar no outro uma coisa que falta na gente, né? Então daí vai de novo no problema de se conhecer, de saber o que está acontecendo de errado com você. Quando você está bem com você, você consegue estar bem com todo mundo. Na Unifeob é assim. Você faz sua faculdade agora com 50% da mensalidade e o restante só depois de formado. Unifeob sim. Sim para as oportunidades de estudar aqui. Consulte regulamento. Vagas limitadas. Vestibular meio do ano Unifeob. Venha para este universo de oportunidades. Inscreva-se já. unifeob.edu.br. São João da Boa Vista. Estamos de volta e vamos direto conferir dicas bem legais no mundo agro com o Otávio Faria. Se liga aí!
Olá! Nos programas anteriores vimos como tratar de suas plantas doentes. Hoje iremos ver como não deixar o seu solo encharcado. Para fazer um plantio corretamente, sem você deixar sua planta encharcar, nós vamos precisar de um vaso, 2 espumas, daquelas bem velhinhas de louça que você ia jogar fora, uma planta e um pouco de terra. Para começar, colocamos uma esponja no fundo e com a outra tentaremos tampar todos os buraquinhos para que a terra não os tape. Então pode cortar a espuma no meio. Uma maneira bem prática é rasgá-la, que ela é facinho de rasgar. Dessa forma você evita que a terra entre em contato com os furos. Coloca um pouco de terra no fundo, encostando nessas buchas. Você pega a sua muda, tira ela do saquinho. Tem muita gente que acha que pode plantar muda com saquinho, não pode. Você pega, tira do saquinho, posiciona as raízes adequadamente no centro desse vaso e completa com terra para que ele fique nivelado. É normal fazer um pouco de bagunça nessa hora. Está pronto o seu plantio. Pode molhar, que você não vai ter o perigo de ficar água aqui no fundo do vaso e apodrecer as raízes dessa sua planta. No próximo programa, veremos uma solução natural para evitar que essa planta novinha fique doente. Estamos de volta com um bate-papo com Bárbara Tagliaferro, falando sobre sexualidade e relacionamentos. Babi, como é que a gente faz para superar a timidez na hora de conhecer alguém? Eu acredito que a timidez é uma coisa que afeta todo mundo, né? É um problemão. E ela está totalmente interligada com uma insegurança. E eu acho que essa insegurança está mais dentro, né? Então uma pessoa insegura, talvez ela não consiga realizar atividades como, por exemplo, falar em público, né? Que é uma coisa que muita gente teme. E se ela levar isso talvez para uma terapia, fazer ter toda uma conversa e conseguir trabalhar essa timidez, ela consiga descobrir onde que está o verdadeiro problema. Talvez seja na insegurança ou em alguma outra questão. Mas eu acho que ela vem em segundo plano, né? É como se ela fosse uma coisa que a gente demonstra e não uma coisa que está acontecendo realmente. Quais são as causas mais comuns de timidez, principalmente na fase da adolescência? Eu acho que você reprimir um comportamento pode gerar uma timidez, né? Expor a pessoa de uma forma negativa. Em relação à insegurança, talvez o jeito que essa pessoa foi criada, né? A relação com os pais, com os amigos, dentro da escola. Às vezes até ela tem um problema físico, um problema psicológico, a torna insegura, a torna tímida, né? Talvez ela se sinta menos do que ela realmente é. Eu acho que é isso. E a paixão? Como lidar com a paixão? A paixão é uma coisa que está totalmente dentro da adolescência, né? Ela vem junto com todos aqueles turbilhões de hormônios. Então, não tem como separar, né? Você tá ali, você tá conhecendo o seu corpo, tá aprendendo a se gostar e você vê uma pessoa, né? Você convive com uma pessoa que seja, que te agrada, te interessa de algum modo e aquilo vai vir, né? Não tem escapatória. E eu acho que lidar com a paixão é difícil, né? Porque tá tão à flor da pele, até em outras faixas etárias, né? O adulto, até o próprio idoso. Talvez entender essa paixão, tentar viver essa paixão desde que seja correspondida. A gente tem medo da paixão porque às vezes ela não é correspondida. Esse é o medo, né? Dela não ser correspondida. Sim, e é o que mais acontece, né? Porque às vezes a gente tenta achar no outro uma coisa que falta na gente, né? Então daí vai de novo no problema de se conhecer, de saber o que está acontecendo de errado com você. Quando você está bem com você, você consegue estar bem com todo mundo, né? Então tentar achar uma pessoa não que te complete, né? Mas uma pessoa que seja junto com você, simplesmente, que você consiga ver características nela que você admira e não que falta em você e você admira. A gente sabe? é completo? Ou a gente precisa de alguém para se completar? Eu acho que não precisa de alguém, mas ao mesmo tempo também não é completo, porque eu acho que a gente aprende mais a cada dia, aprende coisas, né, sobre o mundo, sobre a vida e sobre nós mesmos, né? Então a pessoa começa a fazer uma terapia e ela descobre coisas que ela não sabia que existiam nela. Então ela se conhece, ou então ela faz uma autoanálise, ou ela passa uma semana acampando, sei lá, em contato com a natureza, e ela vê
né? Várias características, até mesmo quando acontece uma situação ruim, uma situação difícil, e a gente não sabia que reagiria daquele jeito, né? Sim. Nossa, a gente se descobre numa situação, às vezes. Isso, eu acredito que sim. Você acha que ainda existe espaço para o romantismo nos dias de hoje? Olha, se não existe, tem que existir. Bom, porque eu acho que é uma coisa muito boa, né? A sensação de você ter alguém que te olhe diferente, alguém que te ame, que te aceite, né? Que te dê um presente, você fique feliz, não pelo presente, mas pela pessoa que te deu, por exemplo, né? Um exemplo bobo, mas é uma coisa que mexe, pela atitude, uma coisa que mexe com a gente. E mexe tanto que você acaba gostando mais a cada dia, né? O romantismo, ele é importante, sim. A questão do sexo, qual é o momento certo para a gente conseguir falar sobre isso com os pais? Ou dos pais falar sobre isso com os filhos? O sexo é uma coisa complicada, né? Porque como a gente está descobrindo o corpo e tudo mais, a vida sexual, a sexualidade, ela está inserida no ser humano desde sempre. Só que ela vai se manifestar e vai se concretizar na adolescência, no início da vida adulta, né? Então, falar sobre isso é um pouco difícil, né? Tanto do lado dos pais quanto do lado do adolescente. E eu acho que esse diálogo ele tem que ser estabelecido desde sempre. Então, deixar claro para o seu filho que ele tem o seu apoio, independente do que ele fizer, né? Como eu comentei, você não pode julgar, você não pode achar que ele tem um problema ou achar que o que ele fez foi errado sem antes entender o que está acontecendo. Então, assim, deixar claro que o ambiente familiar, a casa mesmo, é o lugar certo para que ele traga dúvidas, problemas ou até mesmo a primeira vez, né? Como que foi, que ele converse, né? Sobre isso. E em relação ao filho chegar para o pai, eu acho que essa é um pouco mais difícil. Então, eu acho que por isso tem que ter essa relação, né? Os pais têm que deixar claro para os filhos que ali é um ambiente seguro para que eles conversem sobre isso, para o filho conseguir conversar, né? Para o filho conseguir falar, porque muitas vezes, se não existe esse ambiente, o filho vai falar, eu não vou falar para os meus pais porque eles vão me julgar, eles vão brigar comigo, eles vão pôr de castigo, por exemplo. Qual seria a melhor forma para ter essa conversa? Eu acho que com muita sinceridade, entendeu? Tentar ter um pouco de segurança, né? Então, por exemplo, eu como adolescente tenho que tentar me sentir segura sobre quem eu sou, sobre o que eu fiz, assumir o que eu fiz, sendo certo ou errado, sei lá, e colocar isso para os meus pais e não deixar eles me julgarem, não deixar que eles vejam que isso é uma coisa ruim, mesmo que para eles sejam. Saber se posicionar é importante. Saber se posicionar. Né? É muito íntimo isso. É muito íntimo, exatamente. Por isso que muitos pais não sabem quando isso acontece com o filho, com a filha. Porque não tem esse espaço, não tem essa conversa, esse diálogo que é fundamental para a relação deles mesmo. Muito legal você estar aqui com a gente, Babi. Obrigada por ter participado. Adorei. E agora a gente fica com as dicas da Dani. Oi pessoal, bem-vindo ao quadro Dicas da Dani. No quadro de hoje eu gostaria de deixar algumas provocações e alguns pontos de reflexão que vão ajudá-los na construção dessa trilha de carreira. Primeiro ponto para você refletir com todo carinho, para você responder para você mesmo, é o seguinte: o que você gosta de fazer? O que te faz feliz? Quais são as habilidades que você tem no âmbito pessoal que você pode arrojar no âmbito profissional? Se você não precisasse de dinheiro, qual é a profissão que você escolheria para você? E o que você tem que o mercado quer comprar? Quando a gente pensa sobre a trilha de carreira e sempre na linha de que a carreira é o nosso maior negócio, a gente precisa realmente dedicar um tempo para a gente pensar sobre isso e esse tempo vai fazer toda a diferença para a gente. E o que você deseja para a sua vida? O que você está construindo para a sua vida? Será que você tem uma carreira ou você projeta uma carreira medíocre, que é quando a gente aceita os resultados possíveis e não os melhores? Será que você tem uma boa carreira ou será que você tem ou quer ter uma grande carreira? Todo mundo pode ter uma grande carreira. Acontece que o conceito de grande carreira depende muito do que é uma grande carreira para cada um. Então eu sempre digo que a gente precisa fugir dos rótulos e a gente precisa trabalhar aquilo que é importante para a gente. Ter uma grande carreira é ter muitos desafios, é ter status, é ter um cargo relevante, é ter dinheiro, uma excelente remuneração, é fazer aquilo que a gente gosta.
O que é ser bem-sucedido? É você ter sucesso profissional ou sucesso pessoal? É você construir uma grande rede de relacionamentos, um grande networking, ou você construir grandes amizades? É você ter mais experiência ou viver mais experiência? O que é mais importante para você? Seus planos de negócio ou seus planos de vida? Riqueza financeira ou riqueza intelectual? É você trabalhar no tempo livre ou ter tempo no trabalho? O que é ser bem-sucedido? Traga a definição que faça sentido para você e eu desejo muito sucesso. E os jovens têm se descuidado totalmente com relação ao uso de preservativo e outros métodos. E com isso, não só a incidência de HIV voltou a subir, como também a de outras doenças que estavam extremamente controladas. Oportunidade é estudar com 50% de desconto durante todo o curso e ter o mesmo diploma dos cursos presenciais. Não perca esta oportunidade. Válido para cursos à distância. Consulte regulamento. Vestibular meio do ano Unifeob. Venha para este universo de oportunidades. Inscreva-se já. unifeob.edu.br. São João da Boa Vista. Profissão Estudante está de volta e agora é hora de ver as vagas de estágio e emprego do programa Conexão da Unifeob. Em Aguaí, oportunidades para estudantes do curso de Administração. Em Divinolândia, oportunidades para estudantes do curso de Administração. Em Poços de Caldas, oportunidades para estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Em São João da Boa Vista, oportunidades para estudantes do curso de Administração, Ciências Biológicas Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Logística e Química Bacharelado. Se você se identificou com uma oportunidade, entre em contato com Conexão pelo telefone 19 3634 3212 ou pelo Facebook, @NDI Unifeob. Voltamos a falar de sexualidade, agora com o médico ginecologista José Fernando. José Fernando, obrigado por participar do Profissão Estudante com a gente. Eu que agradeço. Quais são os métodos para prevenir a gravidez que não causam risco à saúde das adolescentes? Todos os métodos têm coisas positivas e coisas negativas, né? Prós e contras aí. No geral, as adolescentes, quando têm boa saúde, não tem nenhum tipo de contraindicação, praticamente você pode usar todos os métodos que existem, que vão desde pílula anticoncepcional, que são as mais conhecidas, né? O método mais conhecido, até os métodos mais modernos, aí, que são implantes subdérmicos, que são pequenos bastõezinhos de silicone que contêm uma substância, um hormônio, né, que também fazem contracepção. Então, a princípio, desde que as adolescentes não tenham nenhum problema de saúde que contraindique algum tipo de método, poderia ser usado qualquer um. E em relação às DSTs, quais são as DSTs que estão ocorrendo hoje, assim, as epidemias, e como preveni-las? Os jovens, né, adolescentes e os jovens têm se descuidado totalmente com relação ao uso de preservativo e outros métodos. E com isso, não só a incidência de HIV voltou a subir, como também a de outras doenças que estavam extremamente controladas, como por exemplo sífilis, alguns tipos de hepatites. Então voltou-se a subir a incidência disso graças ao descuido do pessoal mais jovem, quando você conversa, né, com uma boa parte deles, não tem mais medo do HIV, né? Coisa que eu vivi, que para quem viveu a década de 80 tinha um verdadeiro pavor, né? Porque viu muita gente morrer disso. Então hoje voltou-se a relaxar com relação a isso, e algumas DSTs estão aumentando a incidência novamente, infelizmente. E como a gente deve agir diante disso? A gente
Você como médico, eu como comunicador e os adolescentes como pessoas de risco, um grupo de risco dessas doenças hoje. Então, o que tem que ser esclarecido é que o HIV não está curado. Nós não temos cura para o HIV. O que se tem é controle. Se você pegar o HIV hoje, você vai ter que tomar para o resto da vida medicações extremamente fortes que dão efeitos colaterais importantes. Portanto, não é uma doença que não precisa ter receio dela. Continua existindo perigo, continua existindo complicações por ela, são menores hoje, ela está muito mais sob controle, mas não é uma doença curável, é uma doença incurável. Se você pegou, você vai certamente ter problemas ao longo da vida. Então não é uma doença que dê para simplesmente a gente ignorar. E, infelizmente, como os jovens relaxaram, no geral, com o uso de preservativo e com condutas mais seguras, de sexo seguro, voltou a incidência de outras doenças, como sífilis, por exemplo, que é uma doença que estava extremamente controlada, né? Existem vacinas para DSTs, para prevenir as DSTs? As vacinas para DSTs que a gente tem atualmente são principalmente para hepatite B, que é considerada também uma DST, né? E para o HPV, que é um vírus que é pego por relação sexual e cujo maior receio que a gente tem dele é que ele evolua, cause lesões que levem à evolução para um câncer de colo de útero. Para esses dois existem vacinas. A vacina para hepatite B é extremamente eficaz e a vacina para o HPV, ela não é 100% eficaz, mas ela tem uma boa eficácia que gira em torno de 80% a 85% de proteção. Ela tem dupla função, ela protege não só protege você que adquira o HPV, mas ela também faz com que se diminua a chance de que o HPV cause lesões que evoluam eventualmente para um câncer de colo de útero. Agora, para relaxar, a gente tem uma dica bem legal no quadro de boa. Olha só. A 8ª edição do Monofest, Festival Amador de Monólogos, acontece no próximo fim de semana no Teatro Municipal de São João da Boa Vista. O evento reúne atores amadores da cidade e região com apresentações e oficinas para todo o público. É do dia 1º ao dia 3 de setembro, sempre às 8 da noite. A entrada é gratuita. José Fernando, em relação à vacina contra o HPV, qual seria a idade ideal para tomá-la? A rede pública, como eu disse, ela está disponível para crianças de 9 a 13 anos de idade. Tá? Mas, na verdade, a vacina ela é recomendável para mulheres até 55 anos de idade. Ela é gratuita nessa faixa etária de 9 a 13 anos. Acima disso, se encontra essa vacina em clínicas de vacina privadas. E existem 2 picos de câncer de colo do útero de incidência maior, que são pacientes na faixa etária de 30 a 35 anos, tá? E você depois vai ter um segundo pico de câncer de colo de útero em mulheres mais velhas, na faixa de 50 a 55 anos de idade. E isso indica, no passado isso não existia, esse segundo pico. Isso que tem acontecido agora é que as mulheres, por mudança comportamental também, muitas mulheres, muitas vezes casadas, se separam, voltam a ter mais de um parceiro, quando separadas, se expõem ao risco de voltar a pegar o vírus mais velhas, e aí você tem esse segundo pico de incidência de HPV com mulheres mais velhas. Por isso a recomendação da vacina, que vai dos 9 até os 55 anos de idade. Legal. Muito obrigada por dividir seu conhecimento com a gente. Imagina, o prazer foi meu. Profissão Estudante fica por aqui. Acompanhe nosso blog e até a próxima.